medida que a gente, como profissional de saúde, a gente se defronta nos hospitais com uma avalanche de doenças, de enfermidades, de pessoas sem informações. A gente se volta hoje para a igreja e começa a perceber uma visão muito parecida. Parece que nossos irmãos estão adoecendo, nossos familiares estão adoecendo. E aí eu sempre começo minhas palestras perguntando assim, ou quase sempre, né? Por quê? Existe uma razão para adoecermos assim? O que tem acontecido para que haja esse crescente número de enfermidades e concomitante de enfermos? Para nós, perguntas precisam ser feitas. O que nós poderíamos fazer? Existe algo que poderíamos fazer para que não adoecêssemos? Não sofrêssemos tanto? A gente ouve, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente encontra lá uma situação que diz que quando você estiver enfermo, vá até os presbíteros para que orem. Esses presbíteros são os líderes, são os pastores, para que orem, os anciãos. E aí o enfermo será curado. No início do ministério de Cristo, só fazendo uma comparação, no início do ministério de Cristo, a gente percebe que ele usou muito mais os milagres do que a palavra, do que a pregação em si. Mas foi justamente para atrair o povo para ele, para que ele pudesse explanar quem ele era. A gente vai ver dentro do Espírito de Profecia que nos nossos dias, a nossa igreja tem uma mensagem muito especial, muito interessante. Eu estava assistindo um documentário sobre Ellen White essa semana passada, e nesse documentário dizia que Ellen White, ela fez várias declarações a respeito da medicina, da saúde, e uma delas foi sobre fumo, cigarro, tabaco, que não fazia bem para a saúde. E naquela época, os médicos usavam o tabaco como um instrumento de cura. É claro que a resposta era muito pequena e ao longo prazo trazia sérios danos à saúde, como nós conhecemos hoje, inclusive câncer. E essa mensagem ela foi crescendo. E hoje nós temos muita literatura sobre saúde. Mas, ao mesmo tempo, não temos visto um crescente número de aplicações dessas mensagens dentro da igreja, né? E aí começa o meu apelo, já no início dessa mensagem. Queridos, nós precisamos voltarmos para essas orientações do Espírito de Profecia. Os milagres acontecem, eu creio em milagres. Claro, Deus pode fazer milagres. Mas, ao meu ver, minha opinião, Deus nos dotou de um conhecimento tal para que não nos assemelhássemos a outras religiões e para que não sofrêssemos e para que utilizássemos esses instrumentos, essas orientações de saúde, não só para o nosso bem, mas principalmente para atingirmos o nosso próximo, que está sofrendo. Se ele aceitar essas orientações, e tem muita gente, eu fui visitar uma senhora de 74 anos, sábado passado, ela estava com um nódulo, um câncer na coluna, e quando nós a visitamos, ela tá paralítica, não está podendo andar. E aí a gente foi conversando com ela, sabendo do histórico dela, como é que era, ela trouxe os exames, nós fizemos uma avaliação dos exames, e fiz uma avaliação da alimentação dela, fiz uma anamnese, bem longa até. E no final, tudo que eu dizia assim, por exemplo, café. Café é um alimento que
a cafeína impede a absorção de outros minerais importantes, como cálcio, como zinco, diminuindo a resistência orgânica. Como complexo B, pessoas nervosas não podem tomar café. Na verdade, ninguém poderia, né? Porque agrava o problema. E aí, quando eu dizia, olha, o café faz isso, acontece isso, quando a pessoa toma, ingere um pouquinho de café, tem essa reação e tal, elas não tomam mais café. Parece que algumas pessoas, por conta do sofrimento, estão prontas para abandonar os erros. E ela não é adventista. E a gente quer se voltar para a igreja para disseminar esse conhecimento, para que a igreja ela assuma essa posição, que é uma posição dela, claro. E a gente percebe que por conta de sabores, de gostos, não é fácil, a luta não é fácil, mas não é fácil para nada. Antes de eu entrar na igreja, antes de muitos entrar na igreja, a gente tinha gigantes a vencer. Alguns era sensualidade, outros era vestimenta, outros era alimentação, né? Inclusive a questão do café, de carne de porco e outras coisas. E aí a gente vai aprendendo e vai amadurecendo. À medida que vão surgindo pregadores, mensageiros, indicados por Deus, para disseminar essa verdade, a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo. E o ideal é que a gente vá também deixando esses alimentos, esse estilo de vida que não é saudável, colocando em prática as nossas orientações dadas por Deus através da serva do Senhor, e aí a gente começa a ter benefícios. Essa é a promessa. E eu preciso, assim como Abraão, ter fé nessas orientações, acreditar, crer nelas e colocá-las em prática. Esse é o nosso primeiro apelo. Mas vamos aqui então compartilhar a mensagem de hoje. Vamos lá, profecia de Elias. Malaquias 4, versos 5 e 6 diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O contexto aqui é o testemunho, a mensagem, a palavra de Elias, o poder da palavra de Elias, né? E quem representa Elias nesses últimos dias? A igreja adventista do sétimo dia. Eu não tenho dúvidas sobre a igreja, sobre a mensagem, mas me preocupo com o colocar em prática dessa mensagem, né? Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias. Assim como João veio no espírito de Elias, a fim de preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. Então, da mesma forma que ele compara João e Elias, conosco há uma mensagem a ser dada. O contexto aqui é preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. Irmãos, quando a gente se reporta ao Antigo Testamento, aos 40, e de maneira muito especial aos 40 anos no deserto, aquele momento, aquela época, aquele período, tem uma especial lição para todos nós. Tem muitas lições para nós. Certa vez, está descrito no livro Patriarcas e Profetas, rei Balac, ele moveu um profeta chamado Balaão para que amaldiçoasse a terra, o povo de Israel. E quando ele chegou lá, vou resumir um pouco mais a história, quando ele chegou no cume do monte, ele olhou para o povo de Israel. Eles estavam enfileirados, com as suas tendas dispostas de uma maneira, de um quadrado perfeito. E aí a serva do Senhor ela completa assim: a disposição das barracas, das cabanas, era tão perfeita, assimetricamente, por causa de quem eles adoravam, que era um Deus perfeito. Achei isso lindo, lindo, uma lição maravilhosa para nós. Queridos, aquilo que estiver ao nosso alcance, nós precisamos executar com perfeição, com maestria,
O contexto aqui é preparar, sim, um povo para a vinda do Senhor. Essa é o cunho de nossa missão. É o cunho do Espírito de Profecia. É o cunho da palavra. É preparar um povo para a volta do Senhor. Então, uma certa vez um pastor perguntou para mim, no meu distrito, por que o Espírito de Profecia era considerado a luz menor e a Bíblia a luz maior. Eu dei ênfase à Bíblia, claro. Ele falou que não, que o contexto ali era porque a luz menor ela foi direcionada para um período especial do povo de Deus aqui na Terra, que é os últimos dias. Então, tudo que está escrito dentro do Espírito de Profecia são explicações, são orientações específicas para o povo de Deus nos últimos dias. E, queridos, hoje 4 de agosto de 2022, não há quem diga na Terra que não estamos vivendo os últimos dias. Não há quem diga na Terra. Então, precisamos urgentemente, primeiro, buscar essas orientações. Segundo, crer nelas. Terceiro, colocá-las em prática. E quarto, glorificarmos a Deus com esse testemunho, com essa vivência, com os resultados. Né? Por isso que o contexto aqui é semelhante a Elias e a João Batista. O assunto deve ser agitado. O grande assunto da reforma deve ser agitado e a mente do público deve ser estimulada nessa direção. O grande assunto da reforma, a reforma no contexto geral, estilo de vida, precisa ser agitado. E a mente de todas as pessoas deve ser estimulada. Parece que o contexto é para nós, para a igreja, para os adventistas do sétimo dia, que possuem hoje acesso direto a essas informações. Temperança em todas as coisas deve estar associada com a mensagem. Equilíbrio, né? A fim de fazer voltar o povo de Deus de sua idolatria, glutonaria e extravagância no vestir e em outras coisas. Equilíbrio, né? Temperança, essa palavra é interessante, essa palavra temperança. Ela tem uma conotação muito interessante. Eu a traduzo de forma bem resumida a equilíbrio. Mas tem muito além desse contexto. A gente vai até trabalhar nisso um pouquinho mais à frente. A abnegação, a humildade e temperança requeridas dos justos, a quem Deus de maneira especial guia e abençoa, devem ser apresentadas em contraste com os hábitos extravagantes e destruidores da saúde dos que vivem neste século degenerado. Existem duas classes de informação, queridos. Uma classe, Apocalipse 14, verso de 13 em diante, cita como o feixe de trigo, né? A ceifa, que é o povo de Deus. E existe outra classe que a Bíblia, lá em Apocalipse 14, ela descreve como a vindima, são os ímpios, que são os ímpios. Existem duas classes distintamente sendo formadas. Ninguém nesses últimos dias, queridos, irá pertencer ao povo de Deus por acaso. Ninguém nesses últimos dias irá pertencer à classe dos ímpios por acaso. Serão necessárias decisões. Decisões essas, tanto com respeito ao povo de Deus, quanto com respeito aos ímpios. E aí ele dá três características importantes, três orientações básicas. Abnegação, nossa, essa é tremenda, necessária. Humildade em reconhecer, humildade em aceitar, humildade em se dispor, humildade em reverenciar quem é o dono dessa mensagem, e temperança, o equilíbrio. O equilíbrio, quando não de mais, quanto não de menos. Né? São requeridas dos justos, a quem Deus de maneira especial, desse povo. Um dia eu vi uma citação de um irmão comentando o pensamento dele. Ele falando que o povo de Israel lá no passado foi rejeitado por Deus
por falta de humildade, de acreditar, de crer que aquele era o mensageiro, né? Que aquele era Jesus Cristo. E eles foram rejeitados porque rejeitaram a mensagem, rejeitaram o dono da mensagem. E hoje nós, como adventistas, recebemos uma mensagem muito especial, que não podemos rejeitar. Não podemos rejeitar. Deus tem mostrado que a reforma de saúde está tão intimamente relacionada com a mensagem do terceiro anjo, como a mão está com o corpo. Que interessante, durante muito tempo na igreja, eu de quando em quando, ainda mais no contexto de saúde, eu questionava a mensagem do terceiro anjo, que é sobre a marca da besta, com a mensagem de saúde. Como que ela era o braço direito da mensagem de saúde? Irmãos, quando a gente vai para o Apocalipse capítulo 3, que fala sobre a última igreja, a conotação ali é caráter. As características que ele cita é caráter, é preparação, é caráter. Acho que tem aqui um texto, ou eu vendo outras mensagens, tem um texto que fala muito claro sobre a reforma de saúde e o caráter. Ele é um instrumento de Deus para o aperfeiçoamento do caráter dos santos. Então aqui, ó, Deus tem mostrado que a reforma de saúde está tão intimamente relacionada com a mensagem do terceiro anjo, como a mão está com o corpo. Então o que me dá a entender é que eu preciso crer, eu preciso acreditar nessas orientações, colocá-las em prática. E eu estarei com um instrumento a mais em minhas mãos para que o caráter esteja preparado antes que a marca da besta seja evidenciada. Sem esse instrumento, eu posso correr um risco de não desenvolver o caráter tal. E ao chegar lá, quando a marca da besta for implantada, eu correr o risco de não conseguir. Claro que não é pelos meus méritos, queridos, mas eu tenho algo a fazer. De aceitar a marca da besta. Eu corro um risco de aceitar a marca da besta por não ter desenvolvido o caráter como deveria, por não ter seguido as orientações que Deus deixou especificamente para esses últimos dias para o seu povo. Né? Então precisamos entender sobre isso. E aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre os remédios de Deus. Quando a gente fala sobre, quando a gente ouve, né, quando a gente começa a estudar a respeito da medicina desses últimos anos, desses últimos tempos, a gente vai ver que muitos profissionais, eles estão médicos, né? Eles estão declarando, estão ensinando não mais medicina tradicional, convencional, alopática. Eles estão agora se voltando a algumas verdades que outrora não se falavam. Vou dar um exemplo. Quando Ellen White, quando a serva do Senhor, ela citou em uma de suas obras de que existia energia no cérebro, ela foi conceituada como louca na época. E hoje a gente sabe que eletroencefalograma é um exame que depende de elétrons, de eletricidade, para ser executado. E essa energia ela vem oriunda do cérebro, claro. Que nós temos elétrons, temos prótons, temos nêutrons, temos cargas positivas, cargas negativas, em todas as células do nosso corpo, em todas as células do nosso corpo. E aí, hoje, a medicina ela vem se voltando a algumas coisas que outrora não se evidenciavam. Né? Pelo contrário, até se batia contra, como nesse exemplo que eu citei. E aí a gente defronta dentro dos livros do Espírito e Profecia com os remédios de Deus, que são 8. E, queridos, se nós colocássemos em prática esses 8 remédios de Deus, nós teríamos um sucesso, uma mudança muito significativa, muito grande em nossa vida. Se nós colocássemos em prática. O primeiro deles, luz solar. Quando a gente fala sobre sol, lá, lógico que vem em mente a vitamina D. Não é só a vitamina D, mas vem em mente a vitamina D. E a vitamina D hoje, a gente já sabe que queridos,
todas as células do nosso corpo possuem receptores de vitamina D. Antigamente, 1980, 1900, até 2000, acreditava-se que só os rins possuíam receptores de vitamina D. E hoje não. Hoje já se sabe que a vitamina D ela é essencial para a restauração da saúde de todas as células do corpo do ser humano. Todas as células. E nós precisamos respeitar esse momento, essa necessidade do nosso corpo. Aqueles que puderem, com respeito à luz solar, nós possuímos 3 raios solares, o VA, o VB e o VC. Os horários desses raios, o VA de 6 da manhã, ao nascer do sol, até as 10 horas da manhã. O VB de 10 horas da manhã até 2 da tarde. E o VC de 2 da tarde, 14 horas até as 18 horas, até o pôr do sol. O VA e o VC, eles não têm capacidade de criar, de estimular a produção de vitamina D, do hormônio D. Só quem tem essa capacidade é o VB. E o VB começa às 10 da manhã e vai até às 14 horas, 2 da tarde. Quantos minutos eu deveria tomar de banho de sol? Se a minha pele é clara, se eu sou branco, minha pele clara, eu deveria tomar entre 5 a 7 minutos, não mais do que isso, porque eu não tenho melatonina suficiente como proteção, então eu tenho que tomar pouco tempo. Se eu tenho a pele morena, entre 10 minutos até 20 minutos, depende da tonalidade dessa derme, dessa pele. Então, de 10 minutos até 20 minutos. E se eu tenho a pele escura, não muito escura, varia entre 25 minutos a 40 minutos. 40 minutos são aquelas pessoas que são bem negros, bem escuros. E aí sim, eu vou conseguir formar 10.000 unidades de vitamina A por dia. Não tomar banho logo em seguida, deixar passar uns 30 minutos para poder tomar banho. Porque aquele suorzinho que a gente começa a ter nesse período que a gente está exposto ao sol, ele é essencial para a absorção da vitamina D. Então, queridos, o que a vitamina D trata? Linguagem de muitos médicos hoje, trata tudo, todo tipo de enfermidade. Recentemente, acompanhando algumas médicas que eu acompanho, lives, etc., eu vi a médica dizendo assim, se existe algo que deixa um médico feliz, é quando se descobre algo significativamente importante para o tratamento da área dele, que era a cardiologia. E recentemente se observou que a vitamina D ela é essencial para a recuperação de células do coração. E a classe médica explodiu de alegria por descobrir essa façanha da vitamina D. Queridos, eu poderia passar horas aqui citando para vocês sobre todos os órgãos do corpo. Fígado, doenças hepáticas, estômago, doenças estomacais, gastrointestinais, e assim vai. A vitamina D participa de todas as células, tem receptores em todas as células, da importância de tomar banho de sol. Não é para dizer assim, só você que precisa de vitamina D. Não, não é só para quem tem osteoporose ou problema de osso que precisa de vitamina D. Não. Todos nós precisamos nos expor ao sol, de preferência nesse horário de 10 da manhã até as 12 horas. E aquela criancinha que nasceu há poucos dias, precisa tomar banho de sol nesse horário? Não. As criancinhas que a pele está se formando, precisa tomar banho de sol de manhã cedo, 6 horas da manhã até 7 horas da manhã. Claro, no tempo, 15 minutos, 7 minutos, é o tempo bom para que ela todos os dias possa ali ser beneficiada com o calor, com aquele sol da manhã. Né? Mas quando já está com mais tempo, mais meses, consolidada a pele, ela precisa, claro, se expor também nesse horário. A gente vê que as crianças, naturalmente, nesse horário, gostam ali de estar passeando ao sol, sem camisinha e tal. Na idade de 1 ano, 2 anos, 5, 7 minutos, ótimo. Depois desse tempo, já pode colocar a camisa para que não se exponha tanto ao sol. Ok? Vamos ter muita coisa para falar sobre a luz solar, a vitamina D, queridos, mas o tempo voa para a eternidade, né? Ar puro, queridos, exercícios respiratórios. Eu conheci uma senhora, 70 e poucos anos, e ela, testemunho dela,
Ela morava sozinha, naquela idade, fazia de tudo ainda dentro de casa, lúcida, no hospital, isso, no Dutra, onde eu trabalho, estou universitário. E ela contou uma história que eu fiquei impressionada. Ela disse que a mãe dela teve câncer, e ela foi até Brasília, conheceu um terapeuta, e o terapeuta passou para ela, mudou os hábitos alimentares, mas a base do tratamento foi ar, respiração profunda. E só com a respiração profunda, claro, com as orientações, deixou isso, tirou aquilo, foi fundamental para que ela não só se curasse do câncer, mas tivesse uma qualidade de vida interessante. Então, fazer exercício respiratório pela manhã, pela tarde, pela noite. Como é que é exercício respiratório? Eu sempre indico 4 por 4 por 4 por 4. O que é isso? Puxa o ar em 4 segundos, prende em 4 segundos, solta em 4 segundos, prende em 4 segundos. Repete isso novamente. Puxa o ar em 4 segundos, solta em 4 segundos, prende em 4 segundos. Puxa em 4, prende em 4, solta em 4, prende em 4. Ok? Repete isso mais 4, mais 10 a 15 vezes, 3 vezes ao dia, num local de preferência debaixo de árvores, exatamente como está a imagem. Tá? Os benefícios são incríveis, circulatórios. Nós dependemos de oxigênio. Prenda o oxigênio no seu corpo por 2 minutos, você vai ver como você precisa de oxigênio. Então, se nós precisamos de oxigênio, quanto mais oxigênio eu coloco no corpo, mais nutrido no contexto de oxigênio eu estarei. A gente faz um experimento, isso está no YouTube, muitos vídeos sobre isso, de pessoas fazendo experimentos de fazer exercícios respiratórios antes de ir para a academia, antes de fazer qualquer atividade. E a resposta é incrível. A capacidade energética, a capacidade de força, tudo melhora. E por que minha saúde não melhoraria se eu praticasse exercício respiratório todos os dias? Né? Vamos avançar. Água pura. Água, queridos, a gente sempre ressalva assim, com respeito à água. Tome pelo menos, a gente tem um cálculozinho, né? É só multiplicar o peso por 3. Então, se eu tenho 70 quilos, por 3 vai dar 2.100, 21, né? Então, vai ser 2 litros e 100 ml a minha capacidade, a minha necessidade diária de água. Eu conheço uma médica, sigo uma médica, que ela disse que nós precisamos tomar, independente do peso, pelo menos 3 litros de água. É difícil, para quem não consegue tomar 1 litro direito, para chegar a tomar 3 não é fácil. Mas a gente tem que se esforçar nesse sentido e passar a tomar mais água, né? Ela é fundamental para tudo. Inclusive, na água tem H2O, a gente sabe que é uma molécula de hidrogênio com 2 de oxigênio. Olha aí de novo o oxigênio aparecendo. Porque a gente precisa, irmãos. E Deus sabe disso. Exercícios físicos, parece brincadeira. Mas o exercício físico bem moderado, ele pode sim contribuir para a cura de 90 a 100% de nossas doenças, de nossas enfermidades. Como assim, irmão? O exercício físico ele consegue converter células de defesa, macrófagos. Nós temos alguns dois tipos de macrófagos. Existe um tipo de macrófago que essa célula de defesa ela é fagocítica. É isso. Ela come o que não presta no corpo da gente, precisa ser eliminado, ele vai lá e come, ele sintetiza, quebra isso em peptídeos bem menores para que o organismo possa reaproveitá-los. E nós temos um tipo de macrófago que é o MK2, que ele está abundante no corpo da gente, mas ele não consegue fagocitar determinadas moléculas. Então ele precisa ser convertido em MK1, macrófagos do tipo 1. Esse é altamente poderoso nessa função e consegue sintetizar, consegue comer, fagocitar tumores, nódulos, cistos, e aí vai. E como é que eu consigo converter MK2 em MK1? Fácil, fazendo atividade física. Olha que interessante. Parece simples, irmãos, mas é isso. Se nós aplicássemos a essas orientações em nossa vida, provavelmente não viveríamos como vivemos, doentes, na maioria das pessoas. Eu que atendo, eu participo da ação social, eu fui agora, domingo passado, participar de uma ação social em uma igreja, e eu olhei ao longe um grupo de técnicas de enfermagem, estavam aferindo pressões, estavam fazendo teste de glicemia. E aí, quando diminuiu um pouco aqui o número de visitantes na minha mesa, elas começaram a vir fazer o teste aqui da bioimpedância, na balança que eu tenho, e começaram a vir. Todas elas estavam cheinhas de problemas. E quando eu me vi na alimentação, eu sempre peço como é que está a tua alimentação, eu sempre pergunto.
erros gritantes. E aí, 100% delas não praticavam atividade física. Ah, eu pratiquei há 2 anos atrás, eu pratiquei há 5 anos atrás. Não, eu nunca pratiquei, não gosto de praticar. E a gente vê que a resposta disso já estava evidente e ia piorar. A tendência era essa. Então, como igreja, irmãos, se nós aceitássemos, quando aceitarmos essas orientações, certamente viveremos melhor. Certamente viveremos melhor. Repouso, dormir adequadamente, 8 horas por noite, 8 a 10 horas por noite. E eu conheço muita gente que nem dormir consegue. Muita gente, irmãos da igreja, e não consegue dormir é porque há um problema na formação da melatonina, que é o hormônio, junto com a serotonina, que faz com que a gente durma. A serotonina está mais ligada à recuperação, à restauração da célula. A melatonina não, ela está mais ligada ao sono. Por isso que existe um suplemento chamado melatonina, que você pode comprar em qualquer farmácia naturista, qualquer farmácia de manipulação você pode comprar. E ela melhora o sono, melhora. Mas a pergunta é, por que eu não estou produzindo mais melatonina? Será que não é porque eu não tenho feito atividade física de forma adequada? Será que minha alimentação está muito gordurosa, impedindo os canais de absorção? Será que está faltando alguma vitamina, algum nutriente que pode estar incumbido de formar o receptor desse hormônio? E aí, por conta dessa deficiência, eu não consigo formar o hormônio, não consigo dormir adequadamente. Então, queridos, você vê que Deus trabalhou de uma forma muito especial com cada um desses pontos aqui. Cada um desses pontos. Para que eu durma adequadamente, todo mundo sabe, preciso fazer atividade física. Eu preciso fazer atividade física. Isso é fundamental. Então, dormir adequadamente de 8 a 10 horas. Algumas pessoas dizem assim, alguns estudos dizem que os mais idosos, eles precisam de pelo menos 6 horas. Eu já vi estudo até de 4 horas. Queridos, por que 4 horas? Por que 6 horas? É porque diminuiu a capacidade do corpo humano de produzir esse hormônio, melatonina. E por que houve essa condição? Por que se deu essa condição do organismo produzir menos melatonina? Na maioria dos casos dos idosos é por deficiência de aminoácidos essenciais. E o os aminoácidos, o que são os aminoácidos? O conjunto de aminoácidos forma proteína. Então, os idosos têm a tendência natural de serem desprovidos de proteína. Ah, irmãos, e aí, o que eu faço agora? Eu tenho 70 anos e tenho baixa proteína no meu corpo. O que eu faço? Tem que fazer exercício físico. É atividade física que promove, que estimula a produção de músculos. E quanto maior é a quantidade de músculos, queridos, maiores são os efeitos. Vocês sabiam que, fala aqui de maneira geral, tanto homens como mulheres, a produção de hormônios está ligada à quantidade de músculos que temos? Nós temos alguns órgãos que formam os hormônios. O primeiro deles, dependendo do alvo. Se for mulher, o ovário. Se for homem, testículo. Mas já parte da questão da tireoide, já parte da questão da hipófise, que essa é a nossa glândula mestra, né? Mas a gente tem um outro órgão, por exemplo, um homem sofreu um acidente e perdeu o testículo. Não vai mais produzir hormônio? Vai produzir hormônio. De onde? No intestino. Olha que legal, o intestino também produz hormônio, produz. Agora imagina, essa senhora que eu visitei no sábado passado, ela me falou uma coisa interessante. Ela disse que ela passava de 10 dias sem ir ao banheiro. Como é que estavam os hormônios dela? Lá embaixo. Como é que ia funcionar o corpo dela? Não ia funcionar. 74 anos, não faz atividade física, está numa cadeira de rodas, com o intestino de 10 em 10 dias funcionando. Queridos, é terrível. Eu vejo muitos irmãos dentro da igreja com essa condição, esse mesmo exemplo, esses mesmos sintomas. Então, nós precisamos praticar atividade. Aí vem, quando o homem vai para a academia, existem dois músculos que estimulam a produção de hormônio de crescimento. Quais são eles? Peitoral e o músculo da coxa, o fêmur, o músculo femoral. Por que esses dois músculos produzem hormônios? Olha que interessante. Eles produzem hormônios. Então o músculo está ligado à produção de hormônios? Está sim. Aí eu pergunto, qual é a mulher hoje, jovem ou não, que está praticando atividade física de força? Então eu sempre vejo a necessidade, eu sempre digo, caminhada tem seu lugar,
A corrida tem seu lugar e o exercício de força tem sua importância. Todos três têm seu lugar. Então, no momento inicial de atividade eu vou caminhar, depois eu vou começar a correr e depois eu vou fazer exercício de força. Eu posso fazer em casa, bem orientado. Hoje a gente já tem muitos vídeos aí na internet que fazem rotinas com respeito à questão da atividade física. E aí a resposta disso vem à noite, num sono muito mais tranquilo, num sono muito mais interessante. Outra coisa interessante que eu não posso esquecer com respeito ao sono é quanto ao mineral chamado magnésio, muito bem difundido hoje em dia. A gente entende que o magnésio é muito importante para várias funções no corpo da gente, em especial a questão do sono. Pessoas que têm deficiência de magnésio pode correr o risco de ter deficiências com respeito à questão do sono. E a gente vê, queridos, que de onde tem magnésio na alimentação? Nos folhosos. Nossa célula vermelha, ela tem um mineral bem no centro da hemácia, da hemoglobina, né? Esse mineral é o ferro. Por isso que quem tem anemia, os médicos passam logo ferro. Não é só ele, mas passam ferro. Quando a gente vai para o reino vegetal, a gente encontra no centro da célula, da folha, também um mineral. Olha que interessante. Qual é o mineral? Magnésio. Por que quem come muita folha vai ter muito magnésio? Porque lá é rico em magnésio. E se é rico em magnésio, parece que Deus disse assim, olha, vocês precisam comer muitas folhas, porque vocês vão precisar de magnésio. Porque magnésio participa de muitas funções, muitas reações no corpo, né? Vamos avançar, irmãos. E a gente entra na alimentação saudável. Eu até falei um pouquinho sobre isso, a importância dessa alimentação. Ela ser colorida, com muito verde, com muito roxo, né? Por que o roxo? Porque o roxo tem resveratrol. E hoje se sabe que o resveratrol é uma célula de regeneração tissular. Então, eu tenho um problema cardiovascular, minha célula está danificada. Como é que eu regenero essa célula? Resveratrol. É claro que é um complexo, mas resveratrol, se não tiver, isso se torna mais difícil. Então, queridos, pela manhã eu preciso comer muito mais frutas, cereais integrais, aveia. Aveia, irmãos, tem glutamato, tem uma série de substâncias altamente benéficas para a gente. Tem fibra solúvel e insolúvel. Ela é um dos únicos componentes entre os cereais que tem as dois tipos de fibras, solúveis e insolúveis. É essencial para a boa saúde. No meio-dia, consumir saladas verdes, variadas. Não é só um tipo de alface todos os dias com tomate, como a gente vê muita gente em muitos lugares. E aí no jantar pode se repetir tanto o almoço, como pode se repetir o desjejum. Né? E em alguns casos, a irmã White ela diz assim, em alguns casos, pessoas que não trabalham com força, ficar sem o jantar é até melhor do que se jantasse. Né? Temperança é o equilíbrio. Se eu sei que queijo é um alimento que não deveria estar em nossa mesa. Né? Então, se eu obtive esse conhecimento, então eu agora, como um filho, um servo do Senhor, agora eu vou deixar o queijo de lado e não vou mais fazer uso dele. Isso é temperança, é abnegação. A gente viu isso um pouco no slide anterior. Abnegação, irmãos. Eu gostava muito de açúcar quando eu entendi como gente, né, como criança. E como quando criança eu não conhecia essa verdade, eu tomava café e quando minha mãe virava o rosto, eu colocava uma colher de açúcar no meu copinho de café e ia tomar porque eu gostava muito de doce, gostava muito. Graças a Deus eu conheci essa mensagem com 19 anos. Me batizei, logo em seguida comecei a estudar muito sobre isso. Eu lembro que na época, antes do batismo, quando eu fazia ainda ensino médio, eu gostava muito de Coca-Cola, de refrigerante com bolo, duas coisas doces. E se eu continuasse naquele caminho, certamente eu seria um diabético hoje. Mas hoje, para honra e glória de Deus, eu não tenho dislipidemia, não sou diabético, não tenho pressão alta. E essa resposta metabólica veio porque há quase 30 anos que eu não tomo açúcar. Não coloco nenhum tipo de açúcar em nada que eu preparo nas minhas refeições. E aí eu dou o conselho a vocês, façam o mesmo. Confiança em Deus. Por que esse é o último? Eu sempre me perguntava, Senhor, por que confiança em Deus é o último e não o primeiro? E aí depois, à medida que a gente vai estudando, Deus vai mostrando, né? E o que eu entendo hoje é que quando você coloca as 7 orientações, você pode dizer assim, Senhor, eu confio em Ti.
Olha que interessante, né? Quando a gente coloca as 7 orientações, os 7 princípios de saúde, de estilo de vida, a luz solar, água pura, ar puro, exercício físico, repouso adequado, alimentação saudável e bem equilibrado, temperança, você está dizendo para Deus, Senhor, eu confio nas tuas orientações e a resposta à promessa é muito interessante, maravilhosa. João Batista, assim como João Batista, ao preparar o povo para o primeiro advento de Cristo, chamou-lhes a atenção para os 10 mandamentos. Olha que interessante. Devemos dar semelhantemente, não como sonido incerto, a mensagem. Que mensagem? Temer a Deus e dar-lhe glória, porque já é chegada a hora do seu juízo. Isso aqui é Apocalipse 14, verso 7, queridos. É a nossa mensagem. É a nossa mensagem do primeiro anjo. E para quem deve ser dada essa mensagem? A toda a terra. Mas como é que nós vamos dar essa mensagem se a gente está na igreja doente, se a gente está na igreja hipertensa, se a gente está na igreja diabética? É mais difícil. Não foi esse o desenho que Deus fez para nós, com todas essas orientações que temos. Quando a gente vai ver lá pessoas que se tornaram diabéticas, a gente vai ver que existiram erros que podem ser corrigidos. Não fazem exercício físico, comem inadequadamente, ainda fazem uso de alimentos que não deveriam fazer uso. E aí façam o que é correto e verão a resposta de Deus. Amém? Se os adventistas do sétimo dia pusessem em prática o que professam crer, se fossem sinceros reformadores da saúde, seriam realmente um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Olha que citação, queridos. Que citação maravilhosa. Somos reformadores. Mas olha o que ela diz. Se fôssemos sinceros reformadores da saúde, seremos de fato um espetáculo ao mundo. As pessoas vão chegar para nós e dizer, nossa, ano passado os colegas de onde eu trabalho, do setor onde eu trabalho, tiveram uma gripe. E tossiam, quebravam, todo mundo sorria, aquela brincadeira toda. E 2 pessoas, nós somos em torno de 9 pessoas. 2 não pegaram a gripe. Eu e uma enfermeira que vive muito embasado no que eu falo. Ela segue muitas minhas orientações. Que são orientações oriundas do Espírito Profecia, claro, e do conhecimento terapêutico que nós temos. Terapêutico fisiológico. Só nós 2 não pegamos. Mas aí ela passou por um problema alguns meses depois, muito sério na família, psicologicamente falando, decepções na vida, né? Foi no terceiro dia ela pegou a gripe. Ela ficou resfriada, nossa, foi terrível. Olha como o nosso corpo pode estar preparado para bloquear determinados vírus, combater determinadas enfermidades, queridos. E as pessoas olhavam para mim e disseram, Carlos, você vai pegar vírus, você vai pegar esse vírus. E não peguei. Então, podemos preparar o nosso organismo para qualquer vírus, bactérias, fungos, etc, etc. Recentemente, uma colega chegou para mim e disse, cara, você não toma remédio? Eu falei, não. Por quê? Se eu não tenho dor de cabeça, eu até brinquei, virei para ela e disse, o que é dor de cabeça? Eu não tenho dor de cabeça. Mas isso é fruto de um trabalho que eu quero estimular aqui alguns a desenvolver. Queria nessa hora se foi, né? Vamos avançar para o final. E revelariam um zelo bem maior pela salvação daqueles que ignoram a verdade. Aí sim, nós estaremos preparados para ir no vizinho, no outro ali, no primo, no parente, e contar para eles como é que Deus tem nos auxiliado no contexto de saúde. Né? Há pessoas que devem ser despertadas para o perigo de comer carne, que ainda comem carne de animais, pondo assim um risco à saúde física, mental e espiritual. Olha a relação que eu quero que vocês entendam, a relação entre saúde física, mental e espiritual com o ato de comer carne. Né? Vamos ficar atento a esse contexto, irmãos. A força dominante do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares quando, se houverem triunfado nesse ponto, teriam tido força moral para ganhar vitória sobre qualquer outra tentação de Satanás. É forte, irmão. Quem diz isso é o Espírito Profecia, servo do Senhor. É Deus diretamente ao meu coração e ao seu. A força dominante do apetite. Hoje em dia, quando eu vou em alguma recepção da igreja, aniversário de alguém que me convida, eu vou. É raro isso acontecer, mas quando eu vou, as pessoas hoje já sabem, ou fazem um suco para mim, que na maioria das vezes eu não tomo, né? Eu já tomei algum tempo atrás, hoje em dia eu não tomo mais. Não sou radical, queridos, não sou radical, eu simplesmente sou assim. Se eu não estou com fome, eu não como. Eu sou assim. Isso por princípio, tá? Então, quando eu vou na casa de alguém, alguém me oferece algo. Um dia eu visitei uma senhora, eu estava com um grupo de irmãos, de 4 pessoas, visitei uma senhora estava indo para a igreja recentemente.
Quando nós chegamos, ela era nossa, era muito hospitaleira. E aí ela disse, espere rapidinho. Aí ela foi preparou um suco pra gente. Eu não sabia o que ela estava preparando. Nem sabia que ela estava preparando algo. Pensei que era algo dela mesmo. Quando ela veio de lá, foi com suco Tang, aquele suco de caixinha. E todo mundo me olhou, mas aquela senhora, ela teve um carisma tão grande por nós, teve uma recepção tão maravilhosa. Eu fiquei de mãos atadas para dizer assim, senhora, eu não tomo isso. Eu não tomo esse suco. Eu não disse, eu peguei o copo de suco e interessante era ver a expressão no rosto de alguns irmãos que me conheciam e que sabiam que eu não fazia uso, mas eu tomei aquele suco. Eu não, como eu disse, eu não sou radical. É claro que eu não vou tomar café se alguém me convidar. Eu vou tentar abraçar, tentar explicar de uma maneira carinhosa. Eu não faço uso de café, que não gostaria de tomar naquela hora, que eu estou de barriga cheia, enfim. Até que aquela pessoa compreendesse por que eu não estava tomando café. Mas na questão do suco ali, era por 2 horas da tarde, 2 para 3 horas da tarde. Então todo mundo tomou. E quando nós saímos de lá, todo mundo me abraçou e disse assim, cara, precisava ver teu rosto naquele momento. Então, queridos, precisamos colocar em prática a força dominante do apetite. Né? Eu preciso dominar. Ah, eu não resisti. Como assim, irmãos? Não resistir? Não. Nós somos aquele povo que vai resistir, sim. E eu preciso colocar isso na cabeça. Eu vou resistir o bolo, eu vou resistir o refrigerante, eu vou resistir o que quer que seja altamente prejudicial para mim. Amém? Os que são escravos do apetite, no entanto, deixarão de aperfeiçoar o caráter cristão. Tem alguma relação com o apetite? O desenvolvimento do caráter? Tem, está claro, está claro. Né? E à medida que nos aproximamos do fim do tempo, a tentação do inimigo para ceder ao apetite será ainda mais poderosa e mais difícil de vencer. Então precisamos dar passos nessa direção. Né? Vencermos hoje, vencermos amanhã, vencermos depois, será mais fácil vencer no futuro. Se não vencemos hoje, não vencemos amanhã, vai ser muito mais difícil vencermos no futuro. Agora volta no slide anterior e você vai ver a relação entre vencer o apetite e o pecado, e a formação do caráter. Então nos voltemos, irmãos, para o que seja necessário hoje. Tem sido repetidamente mostrado que Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, ao seu desígnio original, que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Maravilha, irmão. Isso aqui é fato. Em meu coração, arde o desejo de sair da cidade, de ir para o interior e poder plantar e comer do interior. Eu sei que muitos irmãos já estão fazendo isso. E é uma orientação para nós, né? O livro Vida Campestre fala sobre isso, né? E muito, né? Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação carne ser finalmente abandonada. E agora, queridos? Agora é conosco. Que Deus abençoe, irmão, sua vida. Que Deus abençoe a sua decisão. Deus ele está preparando um povo para a sua volta, para levar para o céu. Esse povo não é qualquer povo. Não é qualquer um que vai fazer parte desse grupo. Deus está fazendo um apelo hoje ao teu coração. Existem pontos que eu preciso vencer, não sozinho, né? Mas a decisão é nossa. Eu é quem decido, querido, se eu vou tomar um refrigerante, se eu vou comer aquilo outro. E eu preciso entender que agora eu preciso fazer as melhores escolhas, as melhores decisões. Agora está em suas mãos. Né? Esse aqui são só orientações. Orientações extraídas. Vocês viram que eu usei a fisiologia humana, eu usei esse conhecimento médico, esse conhecimento fisiológico, esse conhecimento científico, para justificar algo que Deus deixou claro para nós. Então agora é conosco, agora é com você. Que Deus te abençoe. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, exaltado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por essas orientações, porque o Senhor não nos deixou, Deus, ao léu. O Senhor nos encheu de conselhos, de dicas, e uma vez colocadas em prática, Senhor, certamente contribuiriam para a formação de nosso caráter perfeito, para a glorificação do teu nome. Portanto, Deus, como teus filhos, muitos de nós estamos doentes, enfermos, e o Senhor nos mostra nessa manhã que uma vez colocando em prática esses princípios, Senhor, as respostas serão maravilhosas.
Nós precisamos dar passos nessa direção. Que Teu Santo Espírito nos auxilie, nos oriente, ó Deus, nos impulsione os nossos corações nessa direção, nossas mentes nesse sentido, para que desenvolvamos, Senhor, um estilo de vida que, de fato, possamos declarar que temos saúde, e essa saúde plena é tão somente para servir a Ti. Abençoe-nos nessa direção, nesse sentido. Dá-nos a Tua graça e companhia. Continue com os irmãos, com todos nós, é o que te oramos em nome de Jesus. Amém.